Aqui eu gostaria de chamar a atenção para o termo contextualização que foi apresentado. Nós bem sabemos que a contextualização é uma das ferramentas mais eficazes no processo de educação, gente, onde o educando ele passa a se sentir convidado a fazer parte do processo educacional, no qual ele vai se reconhecer dentro da realidade dele, que aquela situação que está sendo estudada faz parte da vida dele, né? Então, esta contextualização ela é utilizada como uma ferramenta pedagógica no processo de educação ambiental. Vamos seguir o texto. A prática de projetos e pesquisas realizada por meio de temas geradores e estudo de maneira interdisciplinar precisa se consolidar na fundamentação teórica. Assim sendo, Leaf vai dizer para a gente o seguinte, olha só. O desenvolvimento de programas de educação ambiental e a conscientização dos seus conteúdos depende deste complexo processo de emergência e constituição de um saber ambiental, capaz de ser incorporado às práticas docentes e como guia de projeto de pesquisa. Bem, está falando para a gente o seguinte, não adianta você tentar trabalhar educação ambiental sem que haja como base para você a questão complexa da teoria. É por isso que fala-se tanto sobre a questão da educação formal e a informal. Você não tem como realizar a informal sem que haja uma teoria, sem que haja um estudo dirigido, uma orientação técnica para poder dar subsídios para uma educação que seja válida, que seja um processo que traga benefícios, que traga resultados positivos dentro deste processo. Né? Então ele vai falar sobre essa questão, deste complexo processo, né, da constituição de um saber ambiental. A sensibilização é um sentimento ou emoção que a escola pode provocar, uma vez que a educação ambiental destina-se a todos e é ofertada por meio da educação formal. Né? A educação formal é atrelado à questão do processo da escola. Né? Então, destina-se a todos e é ofertada por meio da educação formal, da educação infantil até o ensino superior, inclusive na formação de professores e outros profissionais, e da não formal, que abrange todos os demais segmentos da população que dispõe poder ou não nas áreas ambientais. Então a gente está falando um pouco aqui, né, um resumo da Carta de Belgrado, é um trecho da Carta de Belgrado, falando da importância dessas duas características da educação, a característica formal e a informal, né? Mostrando que a formal ela trabalha a parte teórica, principalmente para aqueles que têm a oportunidade de estar dentro destes espaços, mas a gente não pode esquecer que existe também aquelas pessoas que não estão inseridas neste contexto, né, da escola, que não passaram por escolarização, e que estes fazem parte também do nosso convívio, fazem parte do nosso dia a dia. E também são tão responsáveis quanto nós ao processo de educação, ao processo de preservação do meio ambiente. Então, para isso, a educação não formal ela visa ultrapassar essas barreiras e alcançar também estas pessoas que não estão inseridas no processo educacional. Vamos seguir o texto. No entanto, a conscientização vai além da sensibilização. Ela provoca mudanças de comportamento e concepções no indivíduo, quando este aprende e compreende que cada ser humano integra o meio ambiente e que é necessário fazer a sua parte em cuidar, respeitar e preservar o ambiente em que vive, de forma a garantir a sobrevivência para as futuras gerações. Né? Gente, eu preciso fazer uma observação, permita-me ser bem breve, sobre dois aspectos que nós temos aqui. O primeiro que eu gostaria de falar é sobre a questão da sensibilização. A sensibilização ela é um processo, é um sentimento que ele é muito imediatista. A educação ambiental ela precisa da sensibilização, porque a partir da sensibilização nós conseguimos chamar as pessoas para tomar a consciência, para tomar o conhecimento de uma realidade que está acontecendo. E sensibilizá-la é uma forma de fazer com que ela se abra para entender as novas concepções, né? Para aceitar as informações que ali estão sendo apresentadas.
Gostaria de falar um pouco também, né, permita-me fazer esta pequena comparação, mas ao final do ano de 2019, né, um passado não tão distante, quando os primeiros casos de Covid-19 foram identificados na China, lá por novembro, dezembro mais ou menos ainda, na China, muitas pessoas já observavam, eu sempre assistia, gosto muito de assistir o noticiário, e já observava com uma certa atenção esse vírus que estava circulando lá. Passado pouco tempo depois, este vírus chegou na Europa, chegou na Itália principalmente, e o país todo, o Brasil e o mundo todo, na verdade, se sensibilizou, se compadeceu, usou da palavra, de uma palavra bem comum nos nossos tempos, né? Uma palavra da moda, que é a questão da empatia. Se colocava no lugar do outro, sentia a dor do povo da Itália. Meu Deus! Eu lembro que em pouco tempo nós subimos, a Itália subiu para 4.000 mortos, rápido, né? Não se esperava aquilo de jeito algum, de forma alguma. Então foi para 4.000 mortos, foi para 10.000 mortos, meu Deus, 23.000 mortos. A Itália estava sendo uma coisa que tocava o mundo, porque parecia que a Itália ia ser varrida e o povo todo se sensibilizava aqui. Eu lembro que as redes sociais ficavam ali, meu Deus, era um festival, assim, pode-se dizer, né? De correntes de oração, de gente pedindo oração pela Itália, o povo está sofrendo com a doença, não sei o que e tal. O problema da sensibilização, gente, é que ela é muito momentânea, ela é passageira. A sensibilização é um processo efêmero da educação. Ela nos toca naquele momento. Mas se nada for feito a partir do momento de sensibilização, quer dizer, se nada for feito de concreto como consequência da sensibilização, ela vai perder a sua eficácia. Exemplo disso é que o Brasil, pouco tempo depois da Itália, começou a receber também os primeiros casos de Covid-19. E aí se falava em 2 casos, 3 casos, 4 casos. Começamos a ter as primeiras mortes. E aí o povo, meu Deus, chegou aqui no Brasil, aquele desespero todo. Em pouco tempo, gente, nós começamos os nossos níveis de morte. 5.000, 10.000, 30.000. E ali a gente começava a falar muito, meu Deus, nós passamos da Itália numa velocidade absurda. Superamos a Itália. E daí nós assumimos o segundo lugar, o posto de segundo lugar no mundo todo, onde a pandemia tem feito mais vítimas. E também, obviamente, a proporcionalidade à questão do número de casos. E aí eu te pergunto, cadê aquela sensibilização de novo? Onde foi parar? Porque os nossos poderes públicos já não falam mais, muitas vezes nós temos políticas que não são, na maioria das vezes, não têm sido eficazes no processo de combate. Esta sensibilização, gente, ela acabou se tornando banalização. Nós nos acostumamos a ver a cada dia a quantidade de pessoas morrendo nos noticiários locais, regionais e nacionais. Sabe por que eu falo isso? Claro, gente, não estou generalizando de forma alguma. Mas hoje o que a gente vê, por exemplo, no nosso município, são pessoas indo para suas baladas clandestinas, realizando atividades onde não existe mais a empatia. Né? Antes a gente conseguia ser empático com as pessoas na Itália, se compadecia com a Itália. Hoje os nossos estão morrendo. Né? Quem de nós não perdeu um amigo ou um parente nesse período? Quem de nós não sofreu por isso? E eu te pergunto, cadê a sensibilização? A sensibilização ela já não faz mais efeito, porque o povo já se acostumou. Nós nos acostumamos a ver o caos que está. E ninguém mais se sensibiliza. Hoje nós apenas sofremos calado quando nós nos calamos. Às vezes dá para falar alguma coisa, mas enfim, a dor passou a ser só nossa, passou a ser individual. Não é mais coletiva. A sensibilização ela já perdeu efeito no Brasil. Já não tem mais caso. Já algo que eu preciso falar, o segundo caractere que eu gostaria de observar aqui, é esse aspecto, conscientização. A conscientização, o texto aqui já diz para a gente que ela vai além da sensibilização.
A conscientização já é uma tomada de consciência daquilo que eu já consigo compreender que é necessário ser realizado. A conscientização, no modo, já que a gente está falando de Covid, seria de toda vez que você sair da sua casa, que você for a algum lugar, você utilizar as suas máscaras, você evitar os espaços que estejam aglomerados. A conscientização é quando você volta para sua casa e você não vai falar com a sua família diretamente. Você primeiro faz todo o seu processo de limpeza, de asepsia, né? Muitas vezes troca de roupa, toma um banho, para evitar que os teus dentro da tua casa possam ficar doentes. Isso aqui é conscientização. É quando você tem consciência da realidade, é quando você tem consciência do problema e toma uma atitude que vai fazer o contrário do problema, né? Que vai tentar evitar com que esse problema agrave, pelo menos. Voltando para a situação de meio ambiente, a conscientização é quando você começar a adotar práticas, né, dentro do teu dia a dia que vão em favor do meio ambiente, da preservação deste meio ambiente. E isso vai ser desde as suas pequenas práticas, das pequenas coisas, como jogar papelzinho de bala no chão, essas coisas. A conscientização, o processo de conscientização, ele vai fazer com que toda vez que você fizer algo de errado, né, sei lá, você está... eu toco muito na questão da casquinha de bala lá, do papel de bala, porque é algo corriqueiro que pode acontecer a qualquer momento. Né? Por um descuido, pega aquele papel, joga lá, né, e não se lembra. Mas a tua consciência, ela vai te acusar. Ela vai dizer, poxa, por que você fez isso? Podia ter guardado no bolso, deixado para jogar no lixeiro, né, no lugar adequado para poder dar o fim devido. Aquele papel vai ficar lá durante dias, semanas, até se isso se decompor vai demorar muito. Quer dizer, a conscientização ela vai ser um processo já mais eficaz, mais consolidado da sensibilização. Ele pode ser e deve ser uma consequência do processo de sensibilização, gente. É por isso que o texto diz, olha, a conscientização ela vai além da sensibilização. Ela provoca mudanças no comportamento e concepções do indivíduo. É exatamente isso que a gente está falando. Tá? E assim a gente tem condição de pensar nas gerações futuras. Né? A partir do processo de conscientização, eu começo a observar não só o imediatismo, não só o agora, mas eu começo a enxergar o todo, o amanhã, o futuro, as pessoas, o que eu estou deixando como herança para as próximas gerações. Vamos seguir o texto. Assim, com o intuito de estimular a formação de uma nova percepção individual e pessoal, a Carta de Belgrado considera como objetivos da educação ambiental os seguintes tópicos. Preste muita atenção porque isso vai ser útil para a nossa atividade. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela, tá? Vamos lá. Os seguintes objetivos, né, da educação ambiental, segundo a Carta de Belgrado, é a primeira, tomada de consciência. Ajudar as pessoas e aos grupos sociais a adquirir maior sensibilidade e consciência do meio ambiente em geral e dos problemas. Olha, a tomada de conhecimento, de consciência é quando eu abro os meus olhos e ajudo as pessoas a abrir os olhos para enxergar a realidade, né? Para adquirir essa sensibilidade. Olha o processo de sensibilização aqui. É o primeiro impacto, né? A partir daí, eu vou poder começar a introduzir os conceitos de consciência, né? Começar a trabalhar a partir da sensibilização, a conscientização. Preciso ter consciência do meio ambiente em geral, conhecer, saber da problemática que existe, da crise que nós falávamos. Nas nossas aulas passadas falávamos sobre a epistemologia da crise atual, né? As bases iniciais, de onde tudo começou. Então é preciso que a gente tenha então consciência do meio ambiente em geral, o que é o meio ambiente, tudo o que nele comporta e os problemas que ele tem. O próximo objetivo é gerar conhecimentos, né? Ajudar as pessoas e os grupos sociais a adquirir uma compreensão básica do meio ambiente em sua totalidade, dos problemas associados e da presença e função da humanidade neles, o que necessita de uma responsabilidade crítica. Olha só, o conhecimento já está fazendo uma questão. Lá na tomada de consciência, você passava pelo processo de sensibilização e começava a tomar consciência dos problemas.
No conhecimento, você passa a se inserir no processo, tomando consciência e conhecimento da tua responsabilidade, né? Quais as consequências dos teus atos em relação ao meio ambiente? Você começa a enxergar que você é responsável por isso. E olha o aspecto da contextualização que eu tinha dito há pouco tempo, né? O processo pedagógico de contextualizar a temática. Então a gente começa a enxergar por este objetivo de conhecimentos, né, da Carta de Belgrado, nós começamos a ter consciência do nosso papel, da nossa função, quais problemas são associados à nossa existência, né, à nossa presença dentro deste processo, né, e acaba nos exigindo também o quê? Uma responsabilidade crítica. O final do parágrafo está dizendo isso, que é justamente o exercício da nossa cidadania, gente. É quando eu passo a ter consciência da minha responsabilidade com relação ao meio ambiente. A partir daí, a partir da minha responsabilidade, do conceito, da consciência da minha responsabilidade, eu passo a ter uma ação então diferenciada, né? Agora sim a gente está falando de atitudes, de conjuntos de atitudes diferenciadas, modificadas, como a gente falava há pouco tempo lá no parágrafo anterior. Olha só. Desculpa. O processo de tomada de consciência e conhecimento, eles nos dão uma garantia de uma coisa. Desculpa, gente. A partir destes dois passos, destes dois objetivos que nós já trabalhamos, nós vamos ter conhecimento de algo mais próximo da gente. Saber que o meio ambiente ele faz parte da nossa dinâmica do dia a dia. Nas nossas relações pessoais, interpessoais, nós aprendemos a gostar das coisas à medida em que nós a conhecemos. Você não consegue se apaixonar por alguém, gostar de alguém, amar alguém de verdade, se você não passar pelo processo de conhecer essa pessoa primeiro. Né? O máximo que pode acontecer é você se iludir, acreditar que era uma coisa e na verdade não era. E quando descobre que não é aquilo, obviamente também aquele sentimento também se acaba. Né? Você se iludiu com aquela situação. Mas quando você conhece alguém de verdade, ou algo, você começa então a ter um processo de amar aquilo que você está conhecendo. Né? Então, para que possa despertar em nós um amor pelo meio ambiente, eu preciso primeiro o quê? Conhecer o meio ambiente. Eu preciso conhecer o meio ambiente. E por isso a tomada de consciência e o conhecimento são fundamentais para que eu possa ter atitudes coerentes com aquilo que eu tenho. Bem, se você gosta da sua casa, por exemplo, né, o ambiente da familiar, você obviamente não vai tomar atitudes que vão prejudicar a sua casa. Né? Ah, eu gosto da minha casa é tão linda, eu vou e quebro uma janela. Ah, eu amo a minha casa, eu vou e jogo, sei lá, quebro a televisão, eu quebro as coisas que faz parte da minha casa. Mas peraí, você ama a sua casa? Se você ama a sua casa, esse comportamento não é condizente com o sentimento que você tem. Então, da mesma maneira, o meio ambiente ele passa a ser abordado dessa maneira. Quando eu conheço o meio ambiente e amo o meio ambiente, eu vou tomar atitudes, então, para que eu possa cuidar dele. Né? E aí a gente passa para o nosso próximo passo, por falar em atitude. Né? Atitude. Ajudar as pessoas e os grupos sociais a adquirir valores sociais e um profundo interesse pelo meio ambiente, que os impulsione a participar ativamente na sua proteção e melhoria. É exatamente o que eu estava falando, né? Sobre o comportamento, as atitudes que eu vou criar, que eu vou ter a partir de agora, que vão cuidar do meio ambiente, né, gente? Aptidões. Ajudar as pessoas e aos grupos a adquirir as aptidões necessárias para resolver os problemas ambientais. Bem, é muito fácil a gente apenas assistir pela televisão ou fazer parte do processo de educação ambiental apenas na condição de espectador, onde eu só estou assistindo. Eu sou apenas passageiro neste processo, estou só olhando.
né? É igual quando você vai naquela loja de roupa e a vendedora vem perguntar: você tem interesse? Você quer comprar? Não, não, eu estou só olhando, né? Você até quer fazer parte daquilo, mas você se exime da responsabilidade. Você tira a sua própria responsabilidade de fazer parte disso, né? Às vezes você até quer comprar aquela roupa, mas só o fato da vendedora vir te perguntar, você se sente pressionado e logo diz: não, não, estou só olhando, né? Então a questão agora é trabalhar a aptidão nas pessoas, fazer com que as pessoas tenham a capacidade, né, de agir, de fazer algo, né? Porque senão a gente fica só de braços cruzados olhando, esperando as coisas acontecerem, esperando que venha uma ONG, esperando que venha um processo que vem de fora, um trabalho, um projeto, aí sim eu vou me engajar. Não, você pode criar este meio. Você pode criar até essa ONG se tu quiser, ou não, sabe? Você pode fazer atividades. Não tem aquelas correntes de oração que faz nos grupos de WhatsApp e tal, que o pessoal vai fazendo. Se você mandar essa oração para 10 contatos, uma coisa boa vai acontecer na tua vida. Sabe essas conversas aí, essas correntinhas que surgem? Pô, por que tu não faz uma dessa então relacionada ao meio ambiente? Faz um textinho pequenininho lá sobre práticas saudáveis, sobre práticas sustentáveis, sobre jogar o lixo no local adequado, por exemplo, evitar jogar o lixo nas ruas, sobre a questão de desmatamento, de você fazer fogo no quintal da tua casa, sabe? Faz as correntinhas então disso aí e vai dizendo, se você espalhar para 10 pessoas, se você enviar para 10 pessoas próxima da tua casa, o meio ambiente da tua casa já vai mudar em poucos dias, por exemplo. Sabe? Isso é muito mais real. Então, você pode criar dentro da tua própria casa alguma coisa que possa fazer para ajudar a resolver os problemas ambientais, gente. Ah, na minha rua gostam de jogar muito lixo. Ótimo! Você pode fazer uma placa e colocar: não jogue lixo aqui. Ó, pronto. Né? Já é alguma coisa. Espero que o povo tenha a capacidade de te observar, né? De poder e dizer, pô, realmente eu não posso jogar lixo aqui, né, e tal. O pessoal está reclamando, sabe? Mas dessa forma. Outro objetivo da educação ambiental: capacidade de avaliação. Ajudar as pessoas e aos grupos sociais a avaliar as medidas e os programas de educação ambiental em função dos fatores ecológicos, políticos, sociais, estéticos e educativos. Gente, nós precisamos ter a capacidade de avaliar, por exemplo, as políticas públicas que nós temos. Nós podemos falar sobre isso. Nós podemos avaliar se as políticas públicas que acontecem no nosso município, se elas são o suficiente para cuidar do meio ambiente. Se as ações públicas governamentais, se as leis que são criadas pelos nossos vereadores, né, e são executadas pelo Poder Executivo, no caso a Prefeitura, se isto já é suficiente ou se estas práticas são eficazes, se funcionam de verdade. Nós podemos observar também dentro do contexto social, né, se isso tudo também, se a sociedade, se as ONGs, se instituições realizam trabalhos que ajudam realmente o meio ambiente, sabe? E por que não também avaliar o aspecto educativo? Como é que as nossas escolas estão trabalhando a educação ambiental? Será que a forma com que todos estes estão trabalhando, será que é eficaz? Será que só fazendo no dia da árvore, será que só fazendo aquele dia lá uma pequena reflexão na minha escola, será que isso já é suficiente para trabalhar a educação ambiental? Quais são as políticas adotadas? Quais são os projetos que são realizados nas escolas? Bem, nós precisamos ter a capacidade de avaliar essas situações. Nós precisamos ter isso. E o último objetivo da educação ambiental, segundo a Carta de Belgrado, diz o seguinte: a participação. Ajudar as pessoas e aos grupos sociais a desenvolver seu sentido de responsabilidade. Olha a cidadania que eu falava há pouco tempo. O exercício da cidadania.
desenvolver seu sentido de responsabilidade e a tomar consciência da urgente necessidade de prestar atenção aos problemas ambientais, para assegurar que sejam adotadas medidas adequadas. Bem, você tem capacidade de avaliar se aquele projeto está acontecendo ou não, se é eficaz ou não aquele processo. Uma vez que você vê, pô, não, isso aqui não está legal, não é eficaz, isso não ajuda, você tem a capacidade, então, de juntar com outras pessoas e fazer algo diferente. Como que, por exemplo, professor? Sei. Você pode fazer uma manifestação por redes sociais, né? Fazer protestos, fazer orientações a respeito, chamar a atenção das entidades, dos grupos, né? Político, social, educativo, né? Você pode fazer também o quê? Ir num dia de sessão da Câmara e lançar um projeto de lei ou cobrar dos nossos vereadores que realizem atividades nesse quesito. Bem, é também uma possibilidade. Nós também podemos fazer isso. Sabe? Então existe toda a questão onde a gente pode desenvolver a nossa responsabilidade, realizar a nossa cidadania, cobrando aquilo que nos é de direito, mas também não nos eximindo da responsabilidade de agir também, de uma forma ou de outra, ou pessoal, particular ou coletiva, né? Nós precisamos participar, né? E trazer também as outras pessoas. Com essa perspectiva, a escola, espaço de formação e transformação, precisa assegurar que os objetivos da Carta de Belgrado sejam viabilizados e consolidados na prática cotidiana dos educandos, olha só, bem como discutidos com a comunidade. E também considerando que nesse espaço de vivência é necessário tratar de temas da atualidade, aplicados à realidade cotidiana dos seus alunos. Os parâmetros curriculares nacionais do tema transversal meio ambiente estabelece o seguinte, olha o que o PCN fala para a gente. Temas da atualidade em contínuo desenvolvimento exigem uma permanente atualização e fazê-lo junto com os alunos é uma excelente oportunidade para que eles vivenciem o desenvolvimento de procedimentos elementares de pesquisa e construam na prática formas de sistematização da informação, medidas, considerações quantitativas, apresentação e discussão de resultados, etc. Olha só, mais uma vez o processo de contextualização, chamando as pessoas para fazer parte do processo, né? Não basta apenas fazer de fora, de longe. É preciso chamar as pessoas para se sentirem parte integrante, né? Que são peças importantes para o processo de educação. O papel dos professores como orientadores desse processo é de fundamental importância. Olha a observação agora para você, educador, e para mim também, né, pedagogo. O papel dos professores como orientadores deste processo é de fundamental importância. Essa vivência permite aos alunos perceber que a construção e a produção dos conhecimentos são contínuas e que, para entender as questões ambientais, há necessidade de atualização constante. Quer dizer, os problemas que a gente tem agora, eles não são os mesmos de 20 anos atrás, né? Os desafios, obviamente, também não são os mesmos. Então, é preciso que a gente faça sempre essa observação a partir da contextualização, que quer dizer especificamente de trazer o dia a dia das pessoas que fazem parte do processo educacional, dos alunos, dos professores, trazer a contextualização para fazer este processo de atualização. Não é à toa, gente, que eu costumo falar, né, apresentar fatos da vida da gente aqui sobre isso. Há pouco tempo comentava sobre Covid, há pouco tempo comentávamos sobre situações de empresas, por exemplo, né, que a questão da problemática do saco plástico, né? Então, falávamos sobre isso justamente para que é uma forma de contextualizar o assunto que nós estamos discutindo, fazendo até mesmo algumas comparações, algumas analogias, né, para que a gente possa compreender melhor o que a gente está estudando. Olha só, os problemas ambientais são o resultado da exploração dos recursos naturais pela sociedade capitalista, bem como do consumo e da industrialização, gerados pelo ser humano ao utilizá-los em seu benefício. O meio ambiente possui recursos finitos,
até então explorados sem qualquer preocupação quanto à sua escassez. Porém, apesar disso, o homem conseguiu perceber a crise ambiental, a qual efetivamente afeta toda a vida no planeta. Por isso, desenvolver a criticidade é fundamental para a formação dos alunos, oportunizando a construção do conhecimento cotidianamente. Tocando de novo na questão, do cotidiano, da contextualização, mas principalmente de falar sobre a importância de desenvolver esse senso crítico, gente, onde eu preciso me posicionar, onde eu preciso dar a minha resposta, ao meu conhecimento a respeito disso, qual é o meu posicionamento, né? E é claro, não somente na teoria, mas também principalmente na prática, né? De como eu vou agir e realizar essas atividades. Bem, o nosso texto de hoje vai encerrar por aqui a nossa leitura e eu vou seguir agora para a nossa atividade, tá? Guarda um momentinho. Aqui nós estamos falando sobre a leitura do artigo que nós já realizamos, né? Você vai observar que aqui eu coloquei leitura em roda de conversa, é porque isso seria realizado presencialmente. No entanto, a atividade que nós vamos fazer agora, ela vai permitir com que você me traga agora a tua leitura, a tua visão a respeito do que a gente discutiu, a respeito do vídeo que vocês assistiram e também deste texto que nós acabamos de ler e comentar. A primeira atividade que você vai fazer é essa aqui. Produza uma resenha crítica acerca do vídeo de conceitos de educação ambiental, mais a parte do artigo discutido agora na nossa aula. Tá? É uma resenha crítica que você vai produzir, vai fazer no arquivo do Word normal, vai valer 1 ponto para a segunda unidade. Tá? Não há necessidade de você fazer a formatação de acordo com a ABNT. Por isso eu coloquei de vermelhinho aí para chamar bem a sua atenção. Quer dizer, você vai apenas fazer uma resenha, você vai fazer um comentário, que vai ser uma espécie de um resumo, porém colocando a tua observação, o teu ponto de vista, a respeito de tudo que a gente está discutindo agora. Da educação ambiental, do vídeo de conceito de educação ambiental que você assistiu, e também sobre essa questão que nós acabamos de ler do artigo. Tá? Depois eu vou enviar lá no grupo para quando é para a gente entregar essa atividade. Eu não vou colocar muito próximo, vou dar um prazo bem legal para vocês fazerem essa atividade. Tá? Isso aqui está valendo 1 ponto para essa nossa atividade, para a nossa segunda unidade de ensino. Certo, meus queridos? Muito obrigado pela atenção. Depois eu vou colocar direitinho a informação lá da data de entrega desta atividade. E lembrando, não precisa fazer formatação de acordo com a ABNT. Tá? Você só precisa colocar aqui a tua compreensão, a tua visão a respeito do que eu estou pedindo dessa nossa primeira atividade. Muito obrigado, gente, pela atenção de todos. Até a próxima aula.